A gente vai agora direto a Brasília conversar com o Ivan Brandão, porque tem expectativas para o anúncio das medidas alternativas ao aumento do IOF. Esse anúncio que deve acontecer hoje à tarde pelo governo federal. A gente espera, claro, sempre a fala do presidente Lula, também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quem está acompanhando tudo também segue na expectativa é Ivan Brandão. Muito boa tarde para você, Ivan. Boa tarde, Larissa, Alê, todo mundo ligado aqui no Alta Frequência. Pois é, tá rolando um almoço lá no Palácio do Alvorada, e aí, Larissa, muitas coisas na mesa, mas mesmo que não tenham sido anunciadas, pelas falas do ministro Fernando Haddad de hoje, de ontem, as falas dos presidentes da Câmara e do Senado, a gente vai meio que tentando costurar ali o que vai sair desse almoço como anúncio, né, efetivo, como medida alternativa aí para o aumento do IOF. O presidente Lula hoje cedo falou de fato que não foi um erro anunciar o aumento do imposto sobre operações financeiras, mas aí a gente questiona, né, mas se não foi um erro, por que o recuo? Ele fala que na verdade isso aí é grandiosidade, né, ouvir as repercussões e mudar de rumo, mudar ali a sua decisão. Enfim, o que está na mesa nesse momento é obviamente uma alternativa, porque o governo precisa de alguma forma equiparar esse impacto que era previsto de arrecadação com o aumento do IOF, né? A gente está falando aqui algo em torno de entre 18 e 37 bilhões de reais até o ano que vem, e existem algumas ideias, né? Que ideias são essas? O ministro da Fazenda já disse que a coisa tem que ser estruturante, medidas estruturantes. A gente tem reforma administrativa na pauta, a gente teve aquela ideia do Ministério de Minas e Energia, de ampliar leilões, né, de áreas de exploração e de petróleo. Isso aí, por enquanto, está fora da pauta, mas é uma ideia, né? E o que está na pauta mesmo é a história dos pisos, né, da educação, da saúde, né, da enfermagem, e a desvinculação do salário mínimo. Isso, inclusive, está sendo discutido pelo grupo de trabalho que discute a reforma administrativa. Só que essa história é muito esquisita, né? Porque a gente está falando aqui o que o aumento do IOF representa para o governo em termos de dinheiro, entre 18 bilhões e 37 bilhões até o ano que vem, certo? Aí você discute ali a desvinculação do salário mínimo, quer dizer, o salário mínimo não seria reajustado mais de acordo com a inflação, então ele teria um aumento menor ao longo dos próximos anos. Isso aí pode gerar uma arrecadação para o governo. Mas aí, curiosamente, ou sei lá, não sei quem é que escreve o roteiro desse país, Alexandre e Larissa, hoje está sancionado lá pelo presidente Lula, sem vetos nenhum, a lei que reestrutura a carreira, né, do funcionalismo público. A gente está discutindo reforma administrativa, diminuição da máquina pública e tal. A gente ouviu os presidentes da Câmara falando isso, mas o governo recentemente editou uma medida provisória, essa medida provisória ia caducar, eles foram lá, né, no Congresso e aprovaram um projeto de lei com o mesmo texto da medida provisória, reajustando e refazendo, né, as carreiras, as promoções dos salários de servidores federais. E aí está sancionado sem veto nenhum, impacto até 2027 de 74 bilhões, né? Então é só para dar um desenho e, obviamente, né, deixar no ar aí essa história de prioridades, porque no mesmo dia em que você discute, talvez, diminuir a velocidade e a quantidade em que aumenta o salário mínimo, a gente está falando aqui de R$ 1.500 por mês desses trabalhadores, como forma de tapar um buraco ali de medida alternativa ao IOF, está sancionada uma lei que vai aumentar o salário dos servidores federais sem nenhum veto em 74 bilhões de reais de impacto nos cofres públicos até 2027, sem tomar partido nenhum de que um merece, o outro não merece, o outro, né? Mas são situações que estão sendo colocadas no mesmo dia, né? Você talvez mexer na política de valorização do salário mínimo ao mesmo tempo em que concede um aumento que vai gerar um impacto bilionário para os próximos anos. Quer dizer, então, aquele discurso do ministro Haddad de decreto em decreto, todo ano a gente vai ter que fazer um ajuste no orçamento. Não, a gente precisa de medidas estruturantes. Todo ano a gente não pode ficar todo ano mexendo no orçamento. Mas, ao que parece,
o Brasil vai continuar contando a mesma história, né? E todo ano mexendo no orçamento e ajustando a política econômica de decreto em decreto. Enfim, talvez o meu almoço tenha sido um pouco amargo, Alexandre. Eu não sei como é que tá o sabor da comida servida lá no Palácio da Alvorada, mas é algo pra gente pelo menos refletir, né? E a gente vai ter que refletir essa questão do orçamento, porque não é a questão desse ano de 2025, né? Em 2024 a gente já tratava desse assunto, já tinha sido uma questão espinhosa. Fato é que hoje à noite, com certeza, a gente vai acompanhar uma reportagem em alguma televisão falando: almoço entre autoridades, reuniu representantes do Poder Executivo, do Legislativo, para debater a aplicação do imposto sobre operações financeiras e no cardápio as medidas alternativas ao IOF. Essa eu adoro, Ivan, quando usam. São os nossos clichês, né? Tanto do jornalismo quanto de quem nos governa. Mas é uma balança complicada, porque a questão das emendas também passou o controle para o Legislativo, agora o Legislativo diz muito mais, opina muito mais sobre a aplicação desse orçamento, tem muito mais controle para onde vão esses recursos e vai ser um debate longo para isso voltar atrás. Vai precisar de muito esforço do governo federal, do executivo, para conseguir recuperar o controle, se é que vai conseguir. Já acho que não vai conseguir mais, mas... E de novo, essas medidas estruturantes, Ale, desculpa te interromper, a gente não está falando de algo que vai ser mandado para o Congresso nessa semana e na outra semana vai estar aprovado na Câmara para ir para o Senado e na semana seguinte de volta para o presidente sancionar, né? A gente está falando de um processo que vai demorar muito tempo, ano que vem é ano de eleição, quer dizer, de novo, né, a gente volta a essa discussão aí sobre as prioridades, né? Diálogo não falta, né? E ideias no cardápio também não, mas ações práticas a gente não vê muito, né? E aí a gente tem visto esse jogo de empurra, de recuos do governo, justamente por causa disso que você está falando, da pressão que é exercida hoje pelo Congresso em cima do Executivo, né? E vamos esperar, nesse pós-almoço aí, o pessoal não pode tirar aquela soneca pós-almoço não, porque expectativa para esse anúncio do ministro Fernando Haddad, e até para ver, né, se o presidente Lula vai fazer parte desse anúncio também, ou se será de novo com a cara do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem se desgastando também ao longo das últimas semanas com essas medidas para lá de impopulares para tentar chegar a um ajuste, aí, um equilíbrio das contas públicas. Certo, Ivan? É isso aí. Bom, pelo menos aqui em Brasília, a grande parte dos restaurantes, depois do almoço, o cafezinho é de graça. Isso aí é uma parte boa. Que bom. E a gente volta a se falar amanhã, ou quem sabe ainda ao longo do Band News em alta frequência, se tivermos novidade a respeito do IOF. Agora, 2 horas e 15 minutos.